Sejam todos bem-vindos novamente à continuidade do nosso curso de capacitação e aperfeiçoamento para a Lei Geral de Proteção de Dados. Bruno Guedes Azevedo, sou advogado, professor universitário especializado em proteção de dados e em direito digital e sócio da Maia Sociedade de Advogados. E hoje estamos aqui mais uma vez reunidos para falar de boas práticas de governança voltadas à privacidade e proteção de dados pessoais. Dando continuidade ao nosso curso, vamos falar sobre como as empresas, como os agentes de tratamento devem trabalhar para se manter de forma adequada. Quais são as medidas a serem adotadas nesse sentido? A lei diz que o controlador e o operador devem sempre adotar medidas técnicas e administrativas para evitar acessos não autorizados, destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito. Veja que a gente está tratando aqui de incidentes de segurança, e incidentes de segurança não são simplesmente, não são exclusivamente acessos, popularmente diz, de hackers ou grandes invasões, mas também a destruição, a perda, a alteração, a comunicação indevida de informações podem resultar, da mesma forma, em incidentes de segurança aos dados pessoais tratados por aquele agente de tratamento. Por isso, vamos falar um pouquinho sobre boas práticas e trazer algumas dicas de como evitar esse tipo de situação e, como nós já falamos em aulas anteriores, evitar a responsabilização daquele agente de tratamento pelos danos causados pelo incidente gerado pelo vazamento, destruição, alteração, enfim, desses dados pessoais. Então vamos lá. Lembrar o conceito que o artigo 44 traz de tratamento inadequado, que é aquele tratamento que será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, considerando as circunstâncias relevantes. Lembre, como nós falamos já em aulas anteriores, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, não trazem uma receita de bolo, não trazem um padrão obrigatório que deve ser adotado por todas as empresas. Eles podem adotar padrões mínimos, que são aqueles que vão observar a natureza das informações que estão sendo tratadas, né, bem como o seu volume. Vamos dizer que uma agência de turismo trata dados menos sensíveis, né, mas há uma quantidade menor de dados sensíveis do que uma clínica, do que um hospital. Então, cada um vai ter, obviamente, um nível de tratamento de dados diferente. Deve-se considerar também as características específicas do tratamento, de como ele é realizado, especialmente o seu volume, e também o estado atual da tecnologia. Conforme houver um incidente, houver uma fiscalização espontânea da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, cabe ao agente de tratamento comprovar, demonstrar as evidências de que adota as medidas técnicas e administrativas necessárias para se manter em conformidade. Veja que, como já falado antes, existem milhões de técnicas de proteção, milhões de ferramentas de diversos custos. Porém, aquelas que estão disponíveis no mercado, que são as mais atuais, são aquelas que se espera que os agentes de tratamento adotem para poder proteger as informações que estão sob seu poder. Existem, lógico, técnicas que já estão defasadas, e isso não é considerado suficiente para proteger essas informações. Existem, obviamente, informações que serão técnicas e ferramentas que serão alcançadas e lançadas com o tempo ou que estão distantes por uma questão de logística mesmo, ou até mesmo financeira, que não vão ser demandadas pela autoridade judiciária ou autoridade de proteção de dados, considerando seu elevado custo e elevado trabalho para a implementação. Então é necessário que uma empresa, um órgão público que queira se adequar, né, que queira estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, utilize os padrões mínimos, considerando o volume, as características dos dados, mas também o estado atual da tecnologia e o que está ao seu alcance para fazer a proteção desses dados pessoais.
E a lei diz que no tratamento dos dados, então no nosso dia a dia, seja órgão público, mas também da esfera privada, a gente deve adotar dois conceitos que são padrão, né, que são muito conhecidos para quem estuda a proteção de dados, que é o Privacy by Design e Privacy by Default. Para quem não está familiarizado, talvez, com a língua inglesa, pode soar algo muito complexo, mas é tudo muito simples. Privacy by Design, traduzido livremente do inglês para o português, quer dizer privacidade desde o seu design. Quer dizer, a privacidade, a nossa nova política de privacidade e proteção de dados pessoais tem que ser observada desde a concepção de um serviço, de uma aplicação. Então, um aplicativo ou uma nova forma de tratamento dos dados pessoais tem que ser pensado desde o começo buscando a proteção daquelas informações dos dados pessoais do titular que estão envolvidos nesse tratamento. Então, para o poder público, uma nova política pública esteja sendo aplicada, um novo programa de assistência que esteja sendo criado, deve ser planejado desde o começo, pensando na privacidade dos titulares que vão se beneficiar daquele serviço. E da mesma forma, para a aplicação na esfera particular, por exemplo, uma criação de um aplicativo de um serviço que vai ser vendido, desde o começo tem que ser pensado na privacidade dos consumidores que vão se utilizar daquele serviço. Já o Privacy by Default, uma tradução livre também, é a privacidade por padrão. Sempre que houver dúvida, a privacidade é a regra. Qualquer exceção deve vir a partir de uma determinação legal ou do consentimento expresso do titular. Então, é comum que nós, ao acessarmos algumas ferramentas online, nos deparemos com aquele questionamento: você aceita compartilhar informações, compartilhar os seus cookies, compartilhar dados de geolocalização? Nós temos o direito de, quando não respondemos a esses questionamentos, a empresa interprete que nós não concordamos no compartilhamento. A nossa proteção, ela deve, havendo silêncio, ela deve ser privilegiada, né? A proteção dos nossos dados pessoais, ela vem primeiro do que o interesse do controlador. Então, quando não houver uma autorização expressa, a privacidade deve ser sempre respeitada no seu grau máximo. E qualquer exceção deve vir a partir de autorizações legais ou do consentimento expresso, inequívoco e livre do titular. Dando continuidade, vamos falar então um pouco sobre as boas práticas que a lei menciona para manter a empresa ou o departamento público em boas condições, adotando boas práticas de governança. Diz a lei que boas práticas são condições de organização e são condições de organização, criando um regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações de titulares, são as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, tal como nós estamos hoje aqui discutindo sobre a lei para vocês, mecanismos intensos de mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Bom, então, para quem participa de um projeto de implementação de dados pessoais para empresas privadas, então vamos trazer essa informação voltada para o público da esfera privada. É necessário preencher todo um cronograma e passar por um trajeto, uma trilha de adequação. Primeiro, comece com o mapeamento dos dados. Nós vamos identificar exatamente qual é o ciclo de dados de cada departamento. Lembra quando foi tratado lá atrás sobre departamentos críticos da adequação na esfera privada para a proteção de dados pessoais? Nós mencionamos o departamento de contratos, comercial, marketing, departamento pessoal e recursos humanos e também o jurídico. Para cada um deles, é essencial para o cliente que o advogado ou a empresa responsável pelo programa de implementação da programa de governança de proteção de dados
Identifique desde a origem até o encerramento do tratamento de dados que aquele setor tem. Então, vamos trazer como exemplo o departamento pessoal e RH. Geralmente, o tratamento de dados do recursos humanos começa com a seleção de um candidato, com a chegada do seu currículo, com a sua seleção para as várias etapas da admissão, e aí já começamos a pensar em como essas informações são tratadas. Aqueles currículos que são aprovados, obviamente, seguem para as próximas fases, mas aqueles currículos que são descartados porque não interessam para aquela companhia, para aquele agente de tratamento, eles precisam ser eliminados. Não há mais razão para guardar informações quando elas não têm mais uma finalidade específica. E aí a gente continua analisando, após a contratação, para onde vão, quais são os dados coletados por aquele departamento pessoal, aonde eles são guardados e, numa eventual rescisão de contrato de trabalho, para onde vai aquele arquivo? Por quanto tempo ele é armazenado por aquela empresa? Qual é a razão, qual é o motivo, a finalidade, a base legal de tratamento que justifica a guarda? E por fim, expirado esse prazo de guarda desses documentos, como ele é eliminado? Tudo isso faz parte da criação de trajetórias, de programas, de regras internas para que a empresa comece a adotar então essas boas práticas de governança e comece a educar, a criar uma política interna, inserir essa cultura de proteção de dados e privacidade dentro da sua companhia. E existem algumas dicas que são muito bem-vindas e que são básicas, não só para quem quer adotar uma política de proteção de dados dentro da sua companhia ou do departamento público, mas para todos nós, como titulares, considerando a nossa inserção numa sociedade da informação em que estamos conectados praticamente 24 horas com a internet e precisamos proteger os nossos dados pessoais de acesso, de destruição e do mau uso. Quem não já teve acesso, teve contato com alguém que teve suas informações utilizadas para uma tentativa de golpe, para uma invasão de conta de rede social ou de e-mail, ou talvez uma clonagem de cartão. Então, as dicas que nós passamos a seguir servem tanto para as empresas, os departamentos públicos que querem se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, mas para você também como titular, vale a pena observar para evitar um acesso indevido ou um uso indevido dos nossos dados pessoais. Vamos lá? Então, a primeira regra vem sobre logins e senhas. É recorrente que nós tenhamos acessos ao nosso sistema de trabalho, aos nossos e-mails, aos nossos comunicadores instantâneos, para realizar as nossas atividades diárias. E para todos eles existe uma senha e um login que são exigidos. Só que existe uma prática muito comum e é pouco recomendada de utilizar senhas fáceis. Muitas pessoas ainda utilizam a palavra senha, senha, ou o numeral 1, 2, 3, 4, 5 como senha, ou muitas vezes a data de nascimento, a data de nascimento da mãe, do pai, do filho. Só que essas informações estão de fácil acesso quando vazam. Isso pode facilitar para uma pessoa mal intencionada acessar uma conta de e-mail, pode ser particular ou do trabalho, e, obviamente, acessar muito mais informações ali, sejam informações comerciais, informação de terceiros. Então, o que se recomenda é que, primeiro, nunca compartilhe informações desse tipo com colegas de trabalho ou com estranho. E quando for criar uma senha, fuja do óbvio. Não use apenas números ou letras. Faça uma sequência. Misture, use caracteres. Faça uma frase. Crie senhas exclusivas que não incluam nenhuma informação pessoal, como o nome ou data de nascimento. Isso vai com certeza aumentar muito mais a segurança das suas informações. Uma segunda dica é não conecte qualquer tipo de dispositivo USB nos seus computadores. Mesmo encontrando no seu prédio, próximo ao seu local de trabalho, encontrando um pendrive ou um carregador de celular, ou enfim, um cabo, evite conectar isso diretamente na sua estação de trabalho, considerando que essa é uma forma muito, como a gente pode dizer, muito recorrente de acesso, de ataque
de pessoas mal intencionadas a empresas. Isso pode não só dar o acesso às informações que estão naquela máquina para um terceiro, para um hacker, mas também aquele dispositivo pode estar infectado com um vírus que, ao entrar em contato com a máquina, vai sequestrar todas aquelas informações, vai bloquear, vai criptografar, e a única pessoa que vai conseguir destravar é esse invasor, e com certeza ele vai demandar algum tipo de compensação financeira para poder devolver aquelas informações. Então, evitar, nunca conectar dispositivos USB desconhecidos em máquinas do ambiente de trabalho ou mesmo as máquinas pessoais. Evite também, como terceira dica, acessar links ou sites conhecidos. Existe uma prática que é a chamada phishing, onde pessoas mal intencionadas encaminham para terceiros e em milhares de endereços links suspeitos para a gente, lógico, mas muitas vezes disfarçados como links de banco, links de lojas, links do governo, fazendo parecer que aquele site ele é confiável, mas ele ali serve para roubar alguma informação ou mesmo infectar a máquina do usuário daquele terminal, para também sequestrar informações ou mesmo ter acesso ao que for trabalhado naquele servidor, naquela máquina que foi responsável pelo acesso indevido. Então, havendo dúvidas sobre links, sites, o que for recebido, conteúdos duvidosos, não acesse. Na dúvida, vale sempre a pena consultar um supervisor ou a pessoa responsável pelo departamento de tecnologia da informação para ver o quanto isso é confiável e evitar um transtorno muito maior. Dando continuidade, vamos falar sobre o uso de computadores particulares. Geralmente, as nossas companhias, quando estão em procedimento de adequação, preparam as estações de trabalho para tratar os dados de terceiros, os dados que circulam naquela máquina, com proteção do servidor, com antivírus, com firewall, com criptografia. Mas, quando a gente transfere as informações do trabalho para a nossa máquina particular, nem sempre essa máquina está preparada para cuidar dessas informações. Então, ela pode ser acessada por alguém mal intencionado, pode ser acessada por um amigo, por um terceiro, por uma esposa, um companheiro, por um filho. Aquela informação pode ser alterada, pode ser destruída, pode ser difundida de alguma forma. Então, evitar tratar dados de terceiros em máquinas que não são apropriadas para a finalidade do trabalho. Dando continuidade, vale a pena a gente lembrar que a LGPD não se aplica só para o meio digital. A gente vem tratando bastante sobre isso, mas ela se aplica também para o meio analógico. E existe uma boa prática que é a da mesa limpa, que é evitar deixar sobre as nossas mesas documentos que qualquer um possa consultar e que tenham, de alguma forma, dados pessoais. Então, recomenda-se usar gavetas com chave, armários, cofres ou salas trancadas para guardar essas informações quando nós não estivermos utilizando-as ou como não estivermos junto desses documentos. Isso facilita com que pessoas em trânsito ali próximas às nossas mesas, por exemplo, tenham acesso a essas informações. Então, sempre zelar pelo cuidado dos documentos que estão impressos também. Sempre que utilizar... a próxima regra é sobre a utilização dos equipamentos de trabalho. Da mesma forma que a gente não deve utilizar os nossos equipamentos particulares para o trabalho, os equipamentos de trabalho não devem ser utilizados para finalidades diversas daquelas para as quais foram concebidos ou foram pelo menos programados e organizados. Isso porque, da mesma forma, pode desvirtuar ou atrapalhar a segurança que foi planejada para aquela máquina quando ela começa a acessar sites que não são da rotina, e aí a gente pode incorrer naquela situação do site malicioso, pode de alguma forma desabilitar alguma função que garante a segurança para aquela máquina. Então a recomendação é que o computador particular seja utilizado para atividade particular, enquanto o computador de trabalho exclusivamente para as funções dentro dos limites da atividade exercida.
Também, da mesma forma como não acessar sites suspeitos, não realizar downloads não seguros. Sempre observar a segurança, sempre consultar o Departamento de Tecnologia da Informação, porque sites não seguros podem gerar downloads não seguros e, da mesma forma, o acesso indevido, a alteração dos dados armazenados naquela máquina e muitas vezes o sequestro dessas informações que, como nós sabemos, são de total responsabilidade do agente de tratamento de dados. E por fim, a criptografia e estação de trabalho. Sempre buscar utilizar a nossa ferramenta. Vamos ler o texto que está aqui. Prioriza a realização de tratamento de dados em ambientes seguros, preferencialmente protegidos por criptografia, tanto no armazenamento como no trânsito de informações, utilizando sempre ferramentas disponibilizadas pela empresa, como equipamentos, e-mails, servidores, entre outros. Quando a gente adequa a nossa empresa a uma política de proteção de dados, é preciso pensar não só no tratamento de uma máquina, mas no compartilhamento, na comunicação dessas informações. Tudo deve ter algum nível de segurança. Isso deve ser sempre observado pelos colaboradores para evitar que crie-se novas situações de risco que não sejam antes previstas pela companhia. Muitas vezes isso ocorre, por exemplo, com a utilização de WhatsApp para troca de informações. Geralmente o WhatsApp não é o comunicador oficial, mas por ser mais rápido, por ser mais fácil, por já estar ali na mão, muitos colaboradores acabam utilizando dessa ferramenta, em vez de utilizar do e-mail. E aí você tem uma situação de exposição, porque um documento de trabalho está no aparelho particular e foi trocado com uma outra pessoa e já não integra aquela programação de proteção de dados. Isso pode gerar um incidente, porque tanto o seu aparelho quanto o aparelho de terceiro pode sofrer algum tipo de violação e aquela informação ser acessada por alguém que não deveria. Então, adotar as ferramentas colocadas à disposição pelo empregador é a melhor forma de nos manter em conformidade. Por fim, agora sim, finalizando, o uso de impressoras coletivas. Evitar na impressão de documentos que tenham dados pessoais, que essas informações fiquem lá armazenadas por tempo indiscriminado e que as pessoas, qualquer um que chegue nesse aparelho, nessa máquina, consiga acessar. Então, havendo impressão de um contrato ou de uma cópia de um documento, evite que ele fique ali dando aso a um acesso indevido. Então, retire logo na sequência, não deixe armazenado, ou programe a impressora, e muitas das máquinas hoje já têm essa função, para que somente você, somente o responsável pela impressão, mediante uma senha e um acesso específico, consiga imprimir aquela versão na presença da máquina, já retirando e evitando um acesso indevido. Ok? Então, encerramos aqui. Tem mais uma última sugestão sobre boas práticas. Quando a gente conclui o nosso tratamento de dados pessoais, acaba a nossa finalidade, acaba a necessidade do armazenamento. Nós precisamos eliminar essas informações, sejam elas armazenadas no meio virtual, em uma mídia digital ou mesmo impressa. É necessário buscar a melhor forma de descarte dessas informações. Se é um documento impresso, buscar triturar, incinerar. Se é uma mídia, buscar da mesma forma desmagnetizar essa mídia para apagar completamente a informação que está ali. E da mesma forma também no computador, fazer uma deleção completa dessas informações. Assim, encerra-se o ciclo de tratamento, o ciclo de vida daquele dado pessoal e acaba a responsabilidade do agente de tratamento sobre esses dados. E veja que o encarregado de dados ele é uma figura muito importante nessa hora. Ele dá suporte para as operações, esclarecendo eventuais dúvidas, ele fiscaliza os procedimentos, vendo se todos estão sendo adotados corretamente, e ele tem que ser sempre um canal de denúncias e de dúvidas. Veja que o Data Protection Officer, o encarregado, tem que estar sempre à disposição para atender sem qualquer melindre, sem qualquer risco, sem qualquer punição
todos os colaboradores para esclarecer dúvidas ou mesmo receber aí eventuais denúncias de possíveis incidentes de segurança para agir em tempo. Bom, meus amigos, ficamos hoje por aqui. Encerramos mais uma aula. Esperamos que tenha sido muito proveitoso e que cada aula possa trazer um pouquinho mais de informações para vocês, para que possam estar todos muito mais antenados e conscientes dessas novas regras de proteção de dados pessoais. Eu encerro a nossa aula por aqui, agradeço e nos vemos no próximo encontro. Muito obrigado.